Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Estevam, do canal ED EBSAT TV, o seu canal de notícias do mais querido do Brasil. E já estou chegando com notícias do Mengão, que vai enfrentar o CSA de Alagoas no Maracanã. Sem Pablo Mari, vamos ver a provável escalação do Flamengo contra o CSA. Zagueiro espanhol está suspenso e desfalca o rubro-negro após 21 jogos como titular. Então, passada a semifinal da Libertadores, é hora de voltar a pensar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Flamengo recebe o CSA às 19 horas no Maracanã. Após 21 jogos seguidos como titular, Pablo Mari será desfalque. Vemos Jorge Jesus na foto aqui, né? E o espanhol recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e ganhará um descanso. Rodolfo e Tuller disputam uma vaga ao lado de Rodrigo Caio na defesa. Além de Mari, Pires da Mota também está suspenso, mas o zagueiro é o único titular sem condições de jogo. Há a possibilidade de Jorge Jesus deixar um ou outro jogador mais desgastado no banco. Então, nesse caso, Arrascaeta e Felipe Luiz são os mais cotados. O uruguaio retornou ao time contra o Grêmio após realizar uma artroscopia e não será surpresa se for preservado. O lateral, que também teve uma lesão recente no joelho esquerdo, jogou contra o Fluminense e Grêmio e pode dar lugar a René. A provável escalação do Flamengo contra o CSA é Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Tuller ou Rodolfo. E Felipe Luiz, que talvez seja poupado com a entrada de René, William Arão, Gerson, Arrascaeta ou Vitinho, né? Se Arrascaeta for poupado, obviamente. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Então, com 5 dos 7 jogos no Rio, Flamengo tenta encaminhar título brasileiro antes do River Plate. Após 13 dias fora de casa em outubro, o time ainda vai a Goiânia na próxima semana. Equipe de Jesus terá rotina menos desgastante na sequência do brasileiro e comemora o departamento médico vazio. Estava na hora, né? Agora a maré está positiva para o lado do nosso Mengão. Passada a euforia pela classificação para a final da Libertadores, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Até a decisão contra o River Plate em Santiago, em 23 de novembro, serão 7 jogos pelo torneio nacional, 5 deles no Rio de Janeiro. A CBF ainda não oficializou, mas Flamengo e Vasco, previsto para o fim de semana da decisão da Libertadores, será antecipado para o dia 13 ou 14 de novembro. Desta forma, 5 dos próximos 6 jogos do Brasileirão serão disputados no Rio de Janeiro, incluindo o clássico contra o Botafogo, no Newton Santos. Então, os jogos do Flamengo até a decisão da Libertadores é o seguinte aí, pessoal. Flamengo e CSA, dia 27/10, amanhã, às 19 horas, no Maracanã. Goiás e Flamengo, dia 31 de outubro, no Serra Dourada. Quinta-feira, né? Flamengo e Corinthians, dia 3 de novembro, no Maracanã. Botafogo e Flamengo, dia 7/11, no Newton Santos. Flamengo e Bahia, dia 10/11, no Maracanã. Flamengo e Vasco será dia 13 ou 14/11 no Maracanã. O jogo será antecipado. Grêmio e Flamengo, dia 17/11 na Arena do Grêmio. A sequência no Rio chega em boa hora. Outubro foi um mês pesado em relação a viagens. Foram 4 jogos como visitante até aqui, incluindo a partida contra o Grêmio em Porto Alegre pela Libertadores. Então, para minimizar o cansaço, o Flamengo fretou o voo e fez viagens casadas. De Porto Alegre foi para Chapecó, de Curitiba foi direto para Fortaleza. Ao todo foram 13 dias fora do Rio de Janeiro, somente neste mês. O time de Jorge Jesus ainda enfrenta o Goiás no Serra Dourada na próxima semana. Em 14 jogos no Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está invicto, venceu 13 e empatou 1 contra o São Paulo. Foram 13 partidas no Maracanã, além da vitória por 2-0 sobre o Fortaleza no Newton Santos, no primeiro turno. O aproveitamento é de 95%. No momento, o Flamengo tem 10 pontos de vantagens para o Palmeiras em segundo lugar e 13 para o Santos, que está na terceira colocação. Faltam 11 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Após a decisão contra o River Plate, o rubro-negro ainda fará 4 jogos. Ceará em casa, Palmeiras fora, Avaí em casa e Santos fora.
Então, após a superlotação, o departamento médico está vazio. Outro ponto positivo é o fato de o departamento médico estar vazio após um mês de superlotação. Felipe Luiz, Rafinha, Diego, Lincoln e Arrascaeta estão recuperados. Fora desde o jogo contra Chapecoense, Biril já treina em campo e estará em breve à disposição. Tite não convocou jogadores que atuam no futebol brasileiro para os amistosos da seleção em novembro. Arrascaeta, no entanto, foi chamado por Oscar Tavares para a seleção uruguaia. A Celeste enfrenta a Hungria dia 15 em Budapeste. A Federação Uruguaia ainda negocia amistoso contra a Argentina em 19 de novembro, diante da Argentina em Tel Aviv, Israel, 4 dias antes da decisão da Libertadores. Caso não haja acordo, o camisa 14 será desfalque nos jogos contra Vasco e Grêmio. Com todo o plantel à disposição, é provável que Jorge Jesus rode o elenco em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Pablo Mari, por exemplo, terá um descanso após 21 jogos seguidos como titular. O espanhol está suspenso e não enfrenta o CSA no domingo. Então vamos ver aqui como é que Gerson encantou Tite e se tornou fundamental no Flamengo. O treinador da seleção brasileira admitiu que quer convocar o meio-campista que superou a desconfiança inicial para se firmar em um time estrelado do rubro-negro. São muitos os jogadores que se destacam em um estrelado time do Flamengo. Entretanto, quando o torcedor faz a reflexão sobre os destaques da temporada, é quase impossível esquecer de Gerson, contratado no meio do ano por 11,8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. O meio-campista se consolidou e deixou para trás a desconfiança. Hoje ele está assumidamente no radar de Tite na seleção brasileira. Com apenas 22 anos, o Coringa de Jorge Jesus retomou os holofotes após passagem apagada pela Europa. Gerson foi elogiado exatamente pela capacidade de desempenhar diferentes papéis em campo, jogando em praticamente todas as funções do meio. Com a camisa brasileira, ele poderia concorrer com jogadores que têm encontrado dificuldades para se afirmar, como Arthur e Alan. Vou até fazer uma inconfidência. O cara passou ali e falou, gostou? Eu disse, parabéns. Ele falou, convoca o Gerson. E eu disse, eu não, depois vocês vão me pegar, mas tá aí. Um que eu gostaria de convocar é o Gerson, revelou Tite na entrevista da convocação nesta sexta-feira. Em jogos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, Gerson tem 2 assistências, 41 desarmes e 22 finalizações, 1.044 passes e 2 gols. Os números são o Fox-Tests. Mesmo sem marcar, tanto dar passes para os companheiros fazerem os gols, Gerson é constantemente colocado como um dos melhores em campo. Desde que apareceu na base do Fluminense, o jogador cria mais chances, recupera mais bolas e melhorou em vários quesitos. Não sei como liberaram ele, ninguém deu nada pelo Gerson. Ele é um grande jogador e, para mim, funciona como um coringa. Ele é muito evoluído taticamente e me ajuda muito, disse Jorge Jesus após a vitória por 3-1 sobre o Grêmio, ainda na 14ª rodada do Brasileirão. Gerson ainda não teve a oportunidade de ser escolhido de Tite para uma convocação, mas deve aparecer na lista a partir do próximo ano, já que esses vão ser os últimos amistosos em 2019. Desta vez ele ficou fora por conta dos momentos decisivos da temporada. No entanto, o nome do jogador está no radar. Vamos dar uma passada aqui pela classificação do Brasileirão. E o nosso Mengão está em primeiro, com 64 pontos, seguido de Palmeiras em segundo com 54, Santos em terceiro com 51. São Paulo em quarto, 46, quinto Corinthians, 44, sexto Internacional, 42, sétimo Grêmio, 41, Bahia em oitavo, 41, nono Atlético Paranaense com 39 pontos, em décimo Goiás, 38, décimo primeiro Vasco da Gama, 37, décimo segundo Atlético Mineiro, 35, décimo terceiro Botafogo, 33, décimo quarto Fortaleza, 31, décimo quinto Ceará, 29, 16º Fluminense com 29, na zona de rebaixamento Cruzeiro, em 17º com 28, 18º CSA com 26, 19º Chapecoense com 17 e na lanterna o Avaí com 17 pontos. E o jogão do Campeonato Brasileiro, válido pela 28ª rodada, que começa neste sábado, às 17 horas, com Corinthians e Santos, Ceará e Vasco da Gama. E já às 19 horas deste sábado, Bahia e Internacional, Fluminense e Chapecoense às 19h30. E às 22 horas no Castelão, a Cruzeiro e Fortaleza.
Amanhã, Atlético Paranaense e Goiás. Grêmio e Botafogo, amanhã também às 16 horas. São Paulo e Atlético Mineiro, às 16 horas. Avaí e Palmeiras, às 18 horas. E Flamengo e CSA, às 19 horas. O Mengão entra em campo às 7 horas da noite. Mas é isso aí, meu amigo e minha amiga. Quero agradecer a todos aí pela presença no canal. E já peço a sua inscrição e o seu like para fortalecer o canal de notícias do Flamengo. Um forte abraço a todos e até a próxima!